Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Tempo Natural. Por aqui eu explico de forma fácil e descomplicada sobre as energias das ondas encantadas, que são ciclos de 13 dias do Tzolk'in Maia. Mas calma, para acompanhar meus áudios você não precisa saber nada sobre isso. Apenas ouça e reflita sobre sua vida, e assim esse podcast se transforma em um belo processo de autoconhecimento. Eu sou Renata Barreto, terapeuta e taróloga, e espero que a cada episódio você tenha novas percepções e possa aplicar os aprendizados em sua vida. Arroquins! Muito bem-vindos à Onda Encantada da Mão Azul, esse ciclo de 13 dias que vai nos convidar a olhar para a nossa vida a partir da perspectiva da cura, do conhecimento e da realização. Bom, primeiro eu queria começar conceituando essa palavra cura, porque normalmente quando a gente ouve a palavra cura, ou a gente pensa em cura médica, cura de uma doença física, ou a gente pensa em curandeiro, em charlatanismo, em todas essas coisas. Então essa é uma palavra que ela tem um peso muito grande. Só que quando a gente está falando de cura, especialmente aqui no contexto da cura energética, por exemplo, a gente está falando de tudo aquilo que transforma a nossa vida, que melhora a nossa vida. Então, por exemplo, se você tem uma determinada crença, uma crença de não merecimento, e você cura essa crença, você troca essa crença de não merecimento por uma crença de eu mereço, e você passa a se sentir merecedor, merecedora, e conquista coisas na sua vida, ali houve uma cura. Então, todas as vezes que a gente trabalha uma crença, que a gente muda um padrão, que a gente trabalha um medo, que a gente trata um trauma, a gente está promovendo uma cura. E isso pode vir tanto através de terapias, quanto uma própria tomada de consciência. Às vezes você se percebe, às vezes alguém diz alguma coisa, você se dá conta de um determinado padrão e consegue alterar aquele padrão, pronto, ali houve uma cura. Ou então, quando a gente fala, por exemplo, na cura da criança interior, quando você vai lá, resgata uma parte sua energética que está presa num determinado padrão, e isso deixa de refletir na sua vida, isso deixa de atrapalhar a sua vida, pronto, ali houve uma cura. Então, essa energia da mão, ela tem muita conexão com essa cura e com as curas que a gente pode promover na nossa vida no dia a dia, não só através de terapia, mas também através de tomada de consciência, de autoconhecimento, que nos trazem essa perspectiva da cura. E aí, já que a gente está falando de cura, a gente pode falar também sobre as doenças. E as doenças físicas do corpo físico, elas são uma somatização, ou seja, elas são um reflexo de algo que se passa no nosso mundo interno, no nosso mundo emocional. Então, todas as vezes que a gente tem uma doença no corpo físico, isso já se manifesta em outras instâncias do nosso ser, em outros corpos do nosso ser antes. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma dor de garganta muitas vezes tem relação com algo que você queria ter dito e não disse, com algo que você queria ter expressado e não expressou. Se você se reprime nisso, então você vai ter uma dor de garganta. Lógico que aqui eu estou falando de um ponto de vista amplo, mais metafísico, porque é claro que vai existir uma bactéria ou um vírus que vai gerar no corpo físico aquela doença, claro, mas a conexão com a vibração dessa bactéria ou desse vírus se deu a partir de uma diferença de frequência no seu campo emocional. Com isso, o que é importante a gente observar? Quais são as doenças que nos acometem ou nos acometeram e qual é a origem dessas doenças? Então, é bem importante que a gente sempre pesquise, toda vez que você sentir alguma coisa, pesquise sobre essa doença, pesquise a metafísica dessa doença, pesquise o emocional dessa doença, para que você, claro, juntamente com o seu tratamento do corpo físico, possa fazer também o tratamento dessa parte emocional que gerou a doença. É lógico que eu não estou dizendo aqui que basta resolver a questão emocional que está tudo resolvido, não é isso. Se algo está no seu físico, você precisa tratá-la no físico, tomar o remédio, fazer o tratamento que o médico fala, mas você pode associar esse tratamento do corpo físico com o tratamento do seu corpo mental, do seu corpo emocional, através de inúmeras formas, para que a cura do seu corpo físico possa ser potencializada.
Então, aproveite esse ciclo desses 13 dias da Onda Encantada da Mão para olhar para tudo aquilo que precisa ser curado em você, tanto das questões físicas quanto de questões emocionais. É um período bem propício para você olhar para isso e buscar, inclusive, formas de curar as tuas questões, os teus medos, os teus padrões, os traumas, que são conteúdos emocionais que interferem na sua vida atual. A mão também é uma energia que realiza coisas. Então, esse é um momento para você realizar tudo aquilo que está parado. Então, faz também uma limpa nas tuas coisas, dá uma olhada naquilo que está parado, aquilo que você deveria ter finalizado. Começou e não fez, começou e largou pela metade. Então, aproveita esse ciclo para você finalizar as coisas e para você realizar aquilo que faz sentido para você, aquilo que é importante para você. É tempo também de você pensar em desenvolver novas habilidades. O que você precisa desenvolver para que você possa dar o seu próximo passo? Vou dar um exemplo bem simples. Então, a pessoa gostaria de dirigir. Para que ela possa dirigir, ela precisa aprender a dirigir. Então, vai em busca de aprender a dirigir. Ou a pessoa quer um emprego melhor, e esse emprego melhor requer que a pessoa fale inglês. Então, vai aprender inglês, entende? Assim, quais são as novas habilidades que você precisa desenvolver? E não só habilidades concretas, às vezes são habilidades interpessoais, às vezes são habilidades emocionais. Então, o que é que está te impedindo de dar o seu próximo passo, para onde você quer ir e o que te falta? E aí, vai em busca de desenvolver essas novas habilidades. Essa energia da mão também é bastante propícia para isso. E outra característica da energia da mão é o conhecimento. Eu gosto muito, muito de uma frase que diz: conhece-te a ti mesmo. Gosto tanto dessa frase que eu tenho ela tatuada no meu braço, em grego, porque ela é uma inscrição do templo de Apolo, lá na Grécia, e que fala sobre o autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. E a continuação dela é: e conhecerás os mistérios do universo. Porque nós somos o todo, né? Nós somos o universo. Então, como que a gente pode curar aquilo que a gente não conhece? Então, quando no começo desse áudio eu disse, é um tempo para você olhar para aquelas questões que precisam ser curadas, primeiro você precisa conhecê-las, reconhecê-las. Então, considere tudo aquilo que pode trazer o reconhecimento de si. Algo muito importante também é entender que o outro está ali para nos mostrar o que nós não conseguimos enxergar em nós. Então, eu vou dar um exemplo. Outro dia, eu atendi uma cliente e ela tinha uma determinada reclamação com relação ao pai dela. O pai dela fazia uma determinada coisa, um comportamento, e aquilo irritava muito, muito, muito ela. Passamos algumas sessões e ela veio me dizer de um comportamento que ela teve. Ela nem fez essa conexão, né? Ela só me trouxe algo que tinha acontecido na vida dela, um comportamento que ela tinha tido e que ela não tinha gostado. E eu disse: nossa, percebeu que esse comportamento é exatamente igual ao comportamento que você recrimina no seu pai? E ela parou e falou: puxa, é verdade. Porque é isso, o outro está mostrando para a gente os nossos pontos cegos. Então, que ao longo dessa Onda Encantada da Mão, que a gente possa perceber o que me incomoda no outro, o que eu queria tanto consertar no outro. E se isso que eu não gosto no outro, e se isso que eu quero consertar no outro tivesse em mim, como seria? Como se apresentaria? Começar a fazer esse exercício de autoobservação, de autorreconhecimento, para que a partir do conhecimento de si, você possa então curar essas questões. E aí, quando você cura essas questões, quando você cura esse padrão, aquilo que o outro faz já não te incomoda mais. Ele pode continuar fazendo, tá tudo bem, é o outro, mas já não te dói, já não te incomoda. Então é aquela velha máxima, né? Quando eu aponto um dedo para o outro, eu tenho 3 virados para mim. Então é esse momento muito especial para a gente olhar para si a partir também dessa perspectiva do outro. E agora, bora lá ouvir o que o tarô tem a nos contar sobre essa onda encantada da cura. As cartas que eu tirei foram o 4 de ouros, Pajem de espadas no negativo e o eremita no positivo. Bem interessante esse jogo, porque esse 4 de ouros, ele me mostra sobre a importância da gente conectar com aquilo que é valor para a gente. Então, o que é valor para você? Cuidar de você, por exemplo, é um valor?
Quanto que você tem dado de atenção a isso? Quanto que você tem cuidado do seu corpo físico? Quanto você tem cuidado das suas emoções, da sua cabeça? Para que a gente possa estar estável na vida, né? Estável em todos os aspectos, um corpo forte, uma mente equilibrada, um emocional equilibrado. É preciso que a gente olhe para isso e cuide disso. Então, esse 4 de ouros vem chamar a atenção para esse valor. Qual o valor que você tem dado para você, para a sua saúde, para aquilo que importa para você? O pajem de espadas no negativo fala justamente sobre esse aprendizado das novas habilidades que eu falei um pouco antes, né? Então, o pajem ele está sempre ali desenvolvendo-se. Ele é aquele que está em desenvolvimento. Ele aqui no negativo está falando sobre as vezes que a gente fica estagnado sem se desenvolver, sem buscar o novo, sem aprender novas habilidades. Então fortalece aí esse ponto, né, de desenvolvimento de novas habilidades. E no positivo, saindo o eremita, é muito bonito, né? Porque o eremita é a carta que fala sobre o tempo, sobre a sabedoria interna, sobre a paciência. Então, esse processo de cura, ele é um processo que vai nos levar de volta ao passado, às nossas origens, aquilo que gerou o que a gente vive hoje. A gente não faz ideia do quanto que as coisas que nós vivemos, tanto de fato quanto as coisas que nós percebemos na infância, o quanto que isso afeta a nossa vida hoje. Então, essa busca, né, por essa cura daquilo que está lá no passado, respeitando também, né, a importância de viver todos os processos, o quanto que a gente tem de aprendizado com todas as dores, com todos os problemas que a gente vivenciou, quanto isso transforma a gente nessa pessoa mais sábia e, por que não, mais estável também. Então, que esse eremita possa trazer a luz necessária para todos aqueles processos que precisam serem vistos para poder serem curados. Aproveito para convidar você para mais uma turma do resgate da sua criança interior, aquele processo de cura individual, mas que é feito em grupo, que eu conduzo. A nova data é 14 de março. Você tem todas as informações no link da bio do meu Instagram, @por.renatabarreto. Eu desejo que seja uma onda encantada de muita autodescoberta, de muitas curas, de muito reconhecimento de si e de muitas realizações. Arro em Lakesh. Em Lakesh é uma saudação maia que significa eu sou um outro você. Obrigada por ouvir esse episódio, escrito e produzido por mim. Você pode conhecer mais sobre o meu trabalho e marcar atendimentos online de tarô ou terapia visitando o meu Insta, @por.renatabarreto. Te espero no próximo episódio. Até lá!